Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe tua vida hoje, abençoe tua família, abençoe sua casa. Peço que você, quando abrir esse vídeo, você venha escutar a palavra de Deus até o fim, que vai ser pregada agora aqui no vídeo. Você compartilhe ela também, porque vai fazer bem para a tua vida, para a tua família, para o teu coração. E vamos se fortalecer junto aqui na palavra de Deus, amém, irmão? Deus tem uma palavra para o teu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, uma palavra de vitória hoje para a tua vida. Então, quando você abrir esse vídeo, escuta até o fim. Mas antes de ler a palavra, eu vou comentar um negócio aqui para que os irmãos fiquem entendendo que a nossa vida está em Deus e Deus em nós, tá entendendo? A gente tem que estar ligado com Deus e Deus com nós. A palavra de Deus diz, né, irmão, que se você estiver em mim e eu estiver em vocês, tudo que vocês quiserem eu vou fazer para vocês saber que eu sou Deus na vida de vocês. Muitas pessoas, irmão, querem subir para os montes para orar, para ir buscar a Deus, tá entendendo? E a gente tem que entender que antigamente os profetas iam para os montes, subia para os montes para falar com Deus, porque era o melhor lugar, mais seguro que eles tinham para falar com Deus, para ficar à vontade orando, buscando a presença de Deus, tá entendendo? Mas hoje em dia não, irmão. Hoje em dia o melhor lugar de você estar é nos pés de Jesus, buscando a Deus dentro da sua casa, na igreja, orando no lugar que você sentir de orar, você ora em espírito, em verdade. Ore a Deus, busque a Deus que Deus te escuta, tá entendendo, irmão? Eu acho o melhor lugar para orar mesmo é na igreja, quando eu estou orando com os irmãos, e dentro da minha casa, no meu quarto, tá entendendo? Porque quando eu me tranco a porta do meu quarto para ir buscar a Deus, eu falo para minha esposa que não me incomode, tá entendendo? Se chegar alguém me procurando, só se for uma coisa muito inusitada mesmo para mim poder sair ali para atender aquela situação ali, porque se não for, eu não saio e ela resolve lá e deixa eu tranquilo lá no quarto, porque eu estou buscando a Deus. Porque quando eu boto meu joelho no chão para orar, eu só saio a presença de Deus. Quando eu converso com Ele, quando Ele fala comigo, quando Ele me deixa fortalecido, cheio do Espírito Santo, quando eu estou bem à vontade mesmo na presença do meu Pai, é que eu saio da oração para poder agradecer a Ele, tá entendendo? Pelo aquele momento que eu tive com Ele ali, de conversa com Deus, de conversa com Jesus. Então a gente não pode, tá entendendo, ficar fazendo coisas para dizer que Deus só te escuta no monte, só quem vai para o monte é mais forte do que você. Não, não. Você é forte quando Jesus te fortifica, quando você ora na igreja, quando você ora na sua casa, dentro do ônibus, em espírito, em verdade, dentro do metrô, na tua firma ali em pé trabalhando. Aonde você orar, clamar a Deus, Deus entende o teu clamor, que vem do coração. E o Espírito Santo é quem leva esse clamor até a presença de Deus, tá entendendo? E Deus te escuta, e Deus te abençoa, Deus te livra, Deus te guarda e te protege por onde você andar, por onde você for. Deus está sempre com a mão estendida sobre o cristão, sobre aqueles que estão em comunhão com Ele, sobre aqueles que buscam a presença dEle e vivem na presença dEle. Então eu quero falar isso para que você saiba que agora Deus está te escutando aí. Se você orar a Deus agora, Deus está te escutando no trem, no trabalho, aonde você for agora, onde você estiver, na beira de um rio, dentro do mato, na roça, aonde você estiver, Deus está contigo, trabalhando no teu coração, ouvindo o clamor dele, tá entendendo? Porque ele não é o homem para que mente, é porque ele sabe que o teu coração, a angústia que tem dentro dele, a tristeza às vezes, Deus conhece tudo, porque Jesus passou por tudo isso, irmão, para a gente hoje ter paz na presença dele. Então, a paz de Deus está na minha vida, está na minha casa, está na igreja quando eu chego, está em qualquer lugar que eu vou, eu tenho a paz de Deus, porque ela está comigo, porque ele me deu a paz que o mundo nunca me deu, nunca me ofereceu. Só ofereceu tribulação, morte, vício, tá entendendo? Então a gente tem que pedir a Deus, para Deus continuar na nossa vida, nos guiando, nos orientando e nos abençoando nessa terra até o dia que Ele quiser levar a gente embora daqui. Então que Deus te abençoe nessa manhã e escuta essa palavra que eu vou compartilhar com você aqui agora, que está no livro de Mateus, capítulo 8, a cura de um leproso. Quando Jesus desceu do monte, grande multidão o seguia, tá entendendo? Então as pessoas já ficavam ali embaixo no monte, esperando Jesus descer do monte, tá entendendo? Porque Jesus ele subia para o monte, irmão, para orar, porque, que nem eu estou te falando, as pessoas não deixavam Jesus ficar orando embaixo, a não ser no lugar que ele reservasse para orar, para buscar a Deus, para se encher, se fortalecer. Como Jesus não tinha casa, não tinha lugar nenhum para morar, ele andava para um lado, para outro, ia para um canto, ia para outro, que ele mesmo falou que a raposa tem seus covios, o pardal tem seu ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, tá entendendo? Então Jesus subia para os montes, que era o melhor lugar que ele tinha de orar a Deus, de buscar a Deus, que era mais tranquilo, porque quando Jesus não estava no monte, ele estava fazendo
a obra de Deus, estava curando, libertando, pregando a palavra, porque o povo não deixava Jesus ficar sozinho no campo. Então, quando ele desceu daquele monte ali, o pessoal já estava tudo ali por baixo já, e logo veio um homem leproso pedindo a ele ajuda, tá entendendo? Pedindo para que ele curasse ele, que ele libertasse ele daquela situação ali. Hoje a gente vai para a igreja, orar a Deus, clamar a Deus, pedir para que Deus nos cure, nos liberte das enfermidades ocultas, das enfermidades espirituais, das coisas que atacam a gente, porque a gente é um ser humano, não somos falhos, estamos sujeitos a qualquer coisa. Não é porque a gente é cristão, a gente é crente, a gente não adoece, não. A gente adoece. Mas a doença não permanece em cima da gente, matando a gente, não, porque a gente vai buscar a Deus, a gente entra na presença de Deus e Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos cura, Ele nos liberta daquela situação, tá entendendo? Porque a gente já é liberto de toda a doença do Egito, todas as pragas do Egito, a gente somos libertos no dia que Jesus tirou a gente desse mundo. Então, a gente não tem que carregar essas coisas nas costas mais, tá entendendo? A gente tem que viver sofrendo com a enfermidade, só se Deus for propósito de Deus mesmo, irmão, aí a gente não pode fazer nada. Se Deus permitir que aquela situação na vida do ser humano, ele vai ficar com aquilo ali, porque é um espinho que Deus colocou nele e acabou. Aí é um problema de cada um com Deus, não é todos que vão passar por essas coisas, mas eu já conheci pessoas, tá entendendo, cristão que morreu enfermo e não ficou curado, porque Deus tinha aquele propósito de já levar ele embora naquela situação. Então, Deus tem um propósito para cada um, como tirar a pessoa dessa terra, Deus tem um propósito. Então, a gente não pode se meter no propósito de Deus, no que Deus quer com você, comigo, nem com ninguém. A gente tem que ficar na posição, tendo que confiar em Deus e saber que Ele é o nosso Pai, que Ele sabe o melhor para a gente e sabe o que a gente precisa, tá entendendo, para viver bem aqui nessa vida. E Ele quer te abençoar nessa manhã, quer te curar e quer te libertar, porque Ele não quer. Não é propósito dEle essa enfermidade no meio da tua casa, da tua família, não. Ele vai te curar, Ele vai te libertar, porque Ele é Deus. Ele é o mesmo Jesus que desceu naquele dia do monte e curou aquele homem leproso ali embaixo. Ele hoje está aí dentro da tua casa para te curar, para te libertar e te salvar dessa situação que você está vivendo aí. Então veio um leproso e o ajoelhou-se e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar, tá entendendo? Então você vê aqui que a interrogação, né, daquele homem com Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. É claro que Jesus queria. Jesus veio para aquilo. Jesus veio para dar vida, e vida com a mudança, tá entendendo? Para curar, para libertar, para salvar. A palavra de Deus é para isso, irmão. Quem vive na presença de Deus tem que confiar na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que Ele veio para isso, para curar, para salvar e para libertar aqueles que estão sendo oprimidos pelo Satanás. Por isso que o inimigo fica nervoso, tá entendendo? Quando a gente está pregando a palavra de Deus, quando a gente está falando de Jesus, porque ele sabe que a palavra de Deus vai se cumprir, aquilo que sai da boca do homem, pelo Espírito Santo de Deus, tá entendendo? Ela não vai voltar para Deus vazia, porque foi Deus que usou a boca daquele servo dele, daquela serva dele, e aquilo vai acontecer, tá entendendo? Porque Deus quer ser glorificado na vida daquela pessoa ali. Ele vai ser curado, ele vai ser liberto, ele vai ser livre dos vícios, tá entendendo? Porque Deus vai fazer isso para o nome dele ser glorificado. Então, aquele homem chegou e falou: se quiserem, pode me curar. Jesus disse: é claro que eu quero. Ele diz assim: ó, Jesus estendeu a mão e o tocou. Glória a Deus. Jesus estendeu a mão e tocou naquele homem ali. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra, tá entendendo, irmão? Então, Jesus tocou naquele homem, no mesmo instante, a lepra sumiu do corpo dele. No mesmo instante, aquele homem teve saúde, teve paz, teve alegria, tá entendendo, irmão? Porque a lepra é uma doença que não tinha cura naquela época, que não tinha remédio, tá entendendo? Naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje dos médicos. Os médicos viviam mais por ervas medicinais, essas coisas, tendo conhecimento de cura divina, tá entendendo? Através das coisas que tinha naquele tempo, que nem os índios na Amazônia. Os índios ele vivia das plantas medicinais, mas hoje já está chegando a tecnologia nas aldeias dos índios, porque tem doença hoje que ele não cura com aqueles matos, com aquelas coisas que ele faz. Então tem que ter a intervenção do médico. Então, naquela época não tinha essa tecnologia que tem hoje, os médicos. Não, a lepra naquele tempo quem tinha era expulso do meio do povo e ia viver isolado num canto, até morrer por lá, porque o povo não queria no meio deles, tá entendendo? Então, Jesus deu livramento para aquele homem. Jesus trouxe a vida de volta para ele, trouxe a alegria para ele, para a família dele. Ele voltou a viver em família de novo, no meio do povo, limpo, purificado, tá entendendo?
Mas sempre quando Jesus curava uma pessoa, Jesus disse, vai embora, tá entendendo? Não peca mais. Mas para esse homem, Jesus disse assim, ó. Então Jesus lhe disse, olha, não contei isso a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e apresenta a oferta que Moisés estipulou, para que lhe sirva de testemunho, tá entendendo? Então ele mandou que o homem fosse embora e não contasse isso para ninguém. Tá entendendo? Mas é claro que ele ia contar, porque o povo ia ver ele curado, da lepra, tudo, e ele ia ter que dizer para alguém quem foi que curou. Então, eles vai te apresentar aos sacerdotes e mostra a oferta que Moisés estipulou, tá entendendo? Porque todos os profetas naquela época não profetizaram de Jesus, profetizaram da vida do Cristo, do Salvador, do libertador que vinha para salvar eles, tá entendendo? Todos eles falaram, os profetas que Deus usou na terra, profetizaram um pouquinho da vida de Jesus. Então, a gente estava ali naquele momento ali, uma situação que ninguém nunca tinha visto um leproso ficar curado assim de uma hora para outra. Aí ele disse, vai te apresenta lá o sacerdote e mostra somente a oferta, tá entendendo? Que Moisés estipulou, que Moisés já tinha falado que vinha, que ia acontecer, tá entendendo? Está acontecendo hoje aí na tua vida. Porque a palavra de Deus é verdadeira, irmão. Tem pessoas que procuram ficar cavando coisa da Bíblia para ficar estipulando coisa que a gente sabe que Deus profetizou lá no tempo dos profetas, e Jesus também confirmou, e os apóstolos continuaram falando daquela situação ali, porque a palavra de Deus, ela continua, ela permanece, tá entendendo? Não é uma coisa que você leu num livro e todo mundo esquece, não. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com o ser humano. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Deus cure a tua família que estiver doente, que estiver enfermo, aquele que está no hospital, aquele que está precisando de uma libertação, de uma salvação. Que Deus possa fazer isso na tua vida nessa manhã. Receba a palavra de Deus com alegria. E eu vou terminar esse vídeo fazendo uma oração pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse irmão, dessa mulher, meu Pai. Toma a vida desse homem, meu Deus, que parou para ouvir essa palavra, Senhor. Meu Deus, se tiver alguém enfermo, Pai, na família dele, se tiver alguém no hospital doente, Pai, num leito de enfermidade, desenganado, Pai, que o Senhor visite nessa manhã, meu Deus. Toca naquela enfermidade e cura, Pai. Liberta aquela vida ali, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nessa manhã essa família venha a ser abençoada pela Tua palavra, Pai. Venha a ser agraciada. Esse homem, essa mulher. Abençoe também, Pai, a vida espiritual dele, a vida sentimental, a vida financeira, Pai, conjugal. A vida profissional desse homem, Pai. Abençoe e abra uma porta de emprego para ele, Pai, para essa mulher, para esse jovem, para esse adolescente. Dá, Senhor, o sustento de cada um, meu Deus, nessa manhã eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nessa manhã essa pessoa venha verdadeiramente abrir a boca e dizer que o Senhor tocou na vida dela e que essa palavra libertou ela nessa manhã para o teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor seja sempre, Pai Deus, na vida dessa família que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa sexta-feira na paz do Senhor Jesus. Amém.